Olá, turminha do segundo ano. Bom dia, boa noite, boa tarde, enfim, o horário que vocês estejam visualizando este vídeo, ok? Vamos estar dando início então aqui à nossa segunda aula, né, do quarto bimestre de OSN, tá? Essa disciplina, como eu falei para vocês, eu peguei agora nesse quarto bimestre e vou estar trabalhando alguns conceitos e direcionando com base em sistema de informação e qualidade, sistema de informação, desculpa, bem como gestão de custo. Eu já passei para vocês aquela atividade, né, aquele trabalho, e vocês já tiveram uma noção aí, uma dimensão sobre isso, tá? Dessa forma, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, beleza? Bom, dessa forma, a gente tem aqui a disciplina, né, nossa aula 2, né, no quarto bimestre, dia 19/10, tá? Nós falamos agora sobre sistemas de informação, né? E assim, a palavra da ordem, né, o que a gente pode dizer é o seguinte: quem detém informação tem o poder. Isso é uma realidade que a gente está visualizando hoje. Por que quem detém informação, de uma certa forma, tem o poder? Porque a gente trabalha com mídias sociais, vocês já acompanham diversas tecnologias, a gente fala muito de convívio em redes, né? Essa interatividade que a gente cada vez mais alcança hoje, tá? Então, antigamente a comunicação à distância era essencialmente impressa, né? E a gente ainda vê em alguns lugares ser dessa forma. As cartas, todas as correspondências, todo método de linguagem era de uma certa forma nesse contexto. Só que aí, com o passar do tempo, né, nós tivemos uma evolução na sociedade, e aí você pode ver hoje que existe cartão de crédito, né, existe smartphones, aparelhos, dispositivos inteligentes, e que cada vez mais as pessoas elas têm na palma da mão qualquer tipo de informação. Um exemplo até eu passo aqui para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. Isso se corresponde ao que a gente está vivendo agora, que é um exemplo do Pix, né? O que seria esse Pix? Que é um novo método, né, aí de transação. Não vou falar pagamento porque não é só pagamento, você tem recebimentos, pagamentos, entre outras coisas. Então, um novo método, né, bancário, por exemplo, tá? Então, esse aí é um sentido, tá, dentro de sistemas de informação, beleza? Então, antigamente a comunicação ela era mais dessa forma e isso veio a evoluir, tá? Bom, naquela ocasião, né, que a gente entende lá atrás, ninguém sonhava que um dia a caneta e o papel seriam substituídos, né, de uma certa forma, com a vantagem que a gente vê hoje por cabos, máquinas eletrônicas, etc, tá? E aí o que acontece hoje, né? Num mundo que a gente fala sobre globalização, no mundo globalizado, vou diminuir aqui um pouco a sublinhado, no mundo globalizado, né, que a gente vive hoje, essas barreiras, né, elas deixaram existir, tá? Então, essas barreiras elas deixaram de existir. Por que elas deixaram de existir hoje? Com o avanço da comunicação, por exemplo, tá? E aí a gente pode considerar, por exemplo, uma corporação multinacional, né? Que ela, por exemplo, tem filiais em diversos lugares no mundo e que ela se precisava comunicar com as pessoas, né? Com as matrizes, enfim. E antigamente era um processo muito lento, muito demorado, muito difícil. E cada vez mais hoje isso vem evoluindo com o passar do tempo. Tanto é que a gente repara hoje dentro de um contexto que esse fluxo de informação ele vem evoluindo, né, constantemente, tá? Bom, o acerramento da concorrência também, que é um outro fator, tá? O acerramento da concorrência ele transforma a informação como uma vantagem competitiva. Se a gente fala de, teoricamente, poder, né? Então a gente tem aqui, ó, poder, né? Não é isso? Que
que está atrelado à informação, esse poder, de uma certa forma, ele está no aspecto da vantagem competitiva. Que vantagem competitiva é essa? É um que a gente chama muitas das vezes do diferencial. O que a sua empresa faz de diferencial em relação aos concorrentes, por exemplo, tá? Então, são características que muitas das vezes são evidenciadas dentro desse contexto, tá bom? Aí, né, em suma, de uma certa forma, nenhuma empresa sobrevive sem um eficiente gerenciamento das informações. E aí, falar sobre sistemas de informações é falar sobre todo um método que é não somente a forma da empresa se comunicar, mas como ela consegue gerenciar todo um processo de comunicação interna, todo um processo de comunicação externa. A gente vai entender um pouquinho disso, tá? Cada área de trabalho tem uma capacidade, um tipo de informação, por exemplo, tá? Aí a gente pode entender, por exemplo, em uma fábrica de brinquedos, a quantidade de produtos fabricados é um dado, né? E aí a gente vai entender um pouquinho a diferenciação entre dado, né, de uma certa forma, informação e uma outra condição que é conhecimento. Então, essas três características, né, dado, informação e conhecimento, apesar de estar já atribuído aqui dentro do texto, a gente sabe que, por exemplo, dado, né, é qualquer elemento identificado em sua forma bruta. O que significa isso? Tudo que está disponível na internet, por exemplo, todas as informações que estão lá disponíveis é um dado. Só que esse dado é chamado de dado não trabalhado, é um dado bruto. O que é informação? É quando eu pego esse dado de uma certa forma e eu trabalho ele, eu tabulo ele, eu permito, através dele, bem ajustado, tomar uma decisão. E essa decisão, de uma certa forma, ela está atrelada à condição de quê? De informação, tá? É esse dado trabalhado. E por último, de uma certa forma, o conhecimento é advindo desse processo de você ter um know-how com base na informação que você trabalhou e a habilidade de você saber fazer, tá? Adquirida, ok? Aí, a gente entende, de uma certa forma, né, em suma, que um sistema de informação é justamente transformar dados em informações. Eu ter toda uma condensação de dados e transformar isso em informações. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? As empresas como Uber, Google, né? Sei lá, iFood. Estou só pegando essas aqui, tá? Elas têm acesso a diversos dados e esses dados elas trabalham para gerar vantagem competitiva. Uma definição aqui do sistema de informação, né, um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes. Então a gente está falando de conjunto interrelacionado, parecido com um sistema, o nome já se dá sistema, né? Que de uma certa forma coletam. O que é coletar? Buscar dados, ou até recuperar, processar e armazenar e distribuir essas informações no momento certo. Vocês, por exemplo, quando acessam um smartphone, um aplicativo, ele tem ali dados que você tem como histórico buscar, mas essas empresas também têm acesso a esses dados, tá? Então, em tese, o sistema de informação ele pode ser manual também, tá? Ele pode ser informatizado, e o que a gente vê hoje é através de softwares. Antigamente os softwares eram instalados nos computadores. Hoje, com o avanço da internet, cada vez mais, inclusive a própria aula em si, né, o conteúdo que está também dentro desse contexto, né, porque foram dados que foram trabalhados para transformar no conteúdo para ser direcionado para vocês, de uma certa forma isso gerou ali com que vocês pudessem ter acesso a todo um conteúdo elaborado, né? Todo um conteúdo que pudesse propor para vocês um conhecimento. E isso que era um dado transforma em informação em conhecimento para vocês também, tá? Quais são as dimensões do sistema de informação, né? A gente sabe muito bem que se for olhar dentro de uma infraestrutura de TI, por exemplo, a gente tem o hardware, né? Que é todos os computadores e o software, tá? Só que dentro do sistema de informação ele pode ser organizacional, de forma humana e tecnológica. Como assim?
Organizacional, a gente está falando da estrutura de uma empresa, todo o teu histórico, toda a tua cultura, tudo aquilo que teoricamente compõe os princípios organizacionais. Quanto ao humano, são as pessoas que não somente desenvolvem e utilizam esse sistema de informação para que elas possam realizar as atividades concernentes ao seu tipo de função ou atividade designada. E a área de tecnologia da informação, ela cada vez mais tem uma importância fenomenal, assim, não podemos assim dizer, dentro das empresas, fundamental, melhor dizendo, dentro das empresas. Por quê? Porque uma infraestrutura de TI, ela proporciona a uma empresa a capacidade de ela atingir os objetivos. Aí a gente tem aqui, por exemplo, que a gente pode evidenciar, né, numa pirâmide, né, que é o seguinte, deixa eu botar aqui, a gente tem as pessoas, a gente tem TI, e a gente tem os processos. Se você tem os processos, tecnologia de informação, né, tecnologias, pessoas estruturadas, você consegue obter ali vantagem competitiva como um negócio, tá? Aí a gente vai adentrar um pouquinho, né, para ver os sistemas de informações gerenciais, tá? Esses sistemas de informações gerenciais, de uma certa forma, é aquilo que está relacionado, né, direcionado, né, ao objetivo empresarial, tá? É um instrumento que vai proporcionar às organizações controles sobre todo esse processo de informação, de dado, para que ela possa não somente tomar a decisão, mas que ela possa gerenciar também essa informação no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá bom? Aí, de uma certa forma, a gente tem a perspectiva do uso empresarial dos sistemas de informações gerenciais, que de uma certa forma eles devem se harmonizar, né, as três dimensões que acabamos de descrever, tá? Nessas dimensões, que dimensões são essas? Organizacional, humana e tecnológica, tá? Nesse sentido, a gente sabe que o sistema de informação fala que normalmente o comportamento e as técnicas causam impactos na utilização do sistema de informação porque são usados pelas pessoas, tá? Dentro das empresas. Aí a gente pode entender, por exemplo, uma rede de supermercado que ela vai pretender colocar em operação uma nova frente de comercialização, ou seja, uma nova loja, tá? Então ela quer oferecer facilidades para o cliente através de compra de internet. Então ela cria uma nova necessidade organizacional, por quê? Porque ela precisa criar uma nova unidade. E aí, com essa nova unidade, ela tem que desenvolver o site, ela tem que ter uma infraestrutura tecnológica, ela tem uma equipe que tenha conhecimento, ela tem que ter estoque de mercadorias, ela tem que ter todo um processo gerenciado de informações que se relacionam para saber quantos produtos ela vai precisar, quantas pessoas ela pretende atender, quantos entraram naquela loja, quantos consumiram. Tudo isso está relacionado dentro do contexto de sistema de informação gerencial, tá? Aí, né, só para a gente saber, é muito mais simples e seguro para a administração de um supermercado o processo tradicional. Só que o que acontece? Cada vez mais pelo avanço tecnológico, não tem como a gente voltar mais atrás. Ou você, teoricamente, entende a importância dos sistemas de informação gerencial para sua empresa sobreviver na era da informação, na era do conhecimento, na era da tecnologia, ou ela vai subsistir. Ok? Então, esse aí é o conteúdo da nossa aula, né? Uma aula de vídeo simples, e na parte da tarde a gente vai ter ali um bate-papo a respeito do conteúdo, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!